Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos dar continuidade àquela história passada. Vocês lembram da história? Da Rainha Esté e tudo? Mas antes de a gente começar qualquer coisa, vamos falar com Deus nesse momento? Vamos? Eu convido você que está aí a orar comigo neste momento, tá bom? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa história. Obrigado pela Tua palavra que tem nos ensinado tantas coisas, nos mostrado, ó Deus, que é um grande privilégio, ó Deus, te servir, um grande privilégio, ó Deus, estar no centro da Tua vontade, que o Senhor está conosco em todos os momentos, ó Deus, e que o Senhor honra, ó Deus, aqueles que te buscam, Pai. Obrigado, ó Deus, abençoe cada família, cada lar, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos começar. Vocês lembram que o tema geral da nossa lição, das nossas histórias, tem sido alcançando vitórias. E como é bom alcançar vitórias. E as vitórias nós alcançamos quando nós dependemos de Deus, quando nós lutamos e buscamos no Senhor. Não é mesmo a resposta? Então, vamos lá? Olha só, a história de hoje está no livro de Esté, no capítulo 5 e no capítulo 6 também, tá bom? Esté, capítulo 5 e capítulo 6, vocês podem estar indo lá e dar uma conferida nessa história, depois que terminar o vídeo, tá bom? E hoje, o tema da nossa história de hoje é uma grande honra. Quer dizer, uma honra é quando você tem... Quando você é reconhecido por algo que você fez, aí você é honrado, você é reconhecido, você é colocado num lugar de destaque. Isso é honra, é o reconhecimento de algo, não é mesmo? E é muito bom quando nós somos honrados, quando nós somos reconhecidos, não é mesmo? Você quando na escola, quando alguém reconhece que você é um bom aluno, que você é dedicado, isso é uma grande honra. Que você é um bom filho na igreja, que as pessoas veem que você é um bom filho, que você é uma pessoa que gosta das coisas de Deus e outras coisas também, não é mesmo? Então é muito bom essa questão da gente ser honrada, e é uma grande honra. Eu acho que a maior de todas as honras é servir a Deus. É uma grande honra servir ao Senhor. É uma grande honra poder fazer parte da obra de Deus, né? De falar de Deus, de obedecer a Deus, é uma grande honra para nós, não é mesmo? Mas olha só, na história de hoje, nós vamos dar continuidade àquela história. E vocês sabiam que antigamente as pessoas só andavam a cavalos e vestiam roupas muito bonitas, roupas diferentes, e aquilo ali era assim uma coisa que chamava a atenção de todas as pessoas quando via alguém naqueles cavalos bonitos, andando por aí, assim, bem bonita, as pessoas viam que aquela pessoa estava sendo honrada, que aquela pessoa tinha algum cargo muito importante lá para o rei da época. E hoje eu vou falar para vocês de uma pessoa também que foi honrada, vocês sabiam? Mas vamos começar a nossa história. Aí vocês podem até estar pensando, o que tem a ver cavalo, o que tem a ver roupas, será que a Patrícia está falando vai falar de algum conto de fadas, de alguma história? O que isso tem a ver com a história que nós estamos contando de Esté? Espera um pouquinho que você vai já saber, tá bom? Então eu falei para vocês na história passada que Amã tinha bolado aquele plano para destruir o povo judeu, só que ele não sabia que a rainha Esté era judia, era do povo judeu. E na verdade ele queria atingir Mordecai porque Mordecai não se ajoelhava diante dele. E aí ele conseguiu que fosse feito o quê? Um decreto, e nesse decreto, olha só Amã aqui, Amã pegou e baixou nesse decreto foi anunciado, e Mordecai o primo de Esté ficou muito triste com tudo aquilo que tinha acontecido, e ele mandou falar para Esté que a Esté tinha que fazer alguma coisa, e aí a Esté tomou a decisão de, junto com todos o povo judeu que estivesse espalhado por todas as províncias ali perto, onde tivesse povo judeu, que fosse falado que eles jejuassem, que eles orassem, porque ela iria se apresentar diante do rei. E quando a rainha e ninguém poderia se apresentar diante do rei se não fosse
convidado, tinha que ser convidado pelo rei, senão morreria. Olha que grande desafio Esther passou. Era uma situação bem complicada, não é mesmo? Era uma situação difícil, era uma grande responsabilidade para Esther. Mas Esther se firmou e decidiu que iria diante do rei, e jejuaram por 3 dias, oraram por 3 dias, e chegou o grande dia de Esther se aproximar do rei Assuero. E naquele dia, a Bíblia nos fala, olha só, a Bíblia nos fala que o rei estava lá sentado lá no palácio, e Esther, a rainha Esther, deixa eu colocar aqui para vocês, se arrumou toda e foi para o pátio que ficava bem na frente do palácio, da entrada do palácio. Quando o rei viu Esther, a Esther estava muito bonita, estava assim bem elegante mesmo, muito bonita. Ela colocou a melhor roupa que ela tinha. E na hora que o rei viu Esther, o rei ficou feliz. Eu imagino que o coração do rei deve ter batido bem rápido, não é mesmo? O rei ficou muito feliz e pediu para Esther se aproximar. Ele estendeu o cetro. Olha só, quando o rei estendia o cetro, significava que a pessoa que estava à frente dele podia se aproximar. Ela não iria morrer. Olha que bênção, Esther tinha orado, tinha jejuado, e Deus já estava começando a responder a oração de Esther e de todo o povo judeu que tinha orado. Que quando o rei estendeu o cetro, Esther se aproximou e entendeu que Deus estava agindo naquela situação. E aí Esther ficou muito feliz e se aproximou do rei. E o rei perguntou a Esther o que ela queria, que ela podia pedir qualquer coisa, que até se fosse possível a metade do reino ele daria para ela. A Esther falou que gostaria que ele fosse até a casa dela para um banquete, e que Amã, aquele malvado que fez aquele plano horrível contra o povo judeu, também fosse com o rei. E sabe o que aconteceu? Eles foram para o banquete que Esther havia feito. Eles foram para o banquete muito bonito que ela fez, e comeram. E quando chegaram lá, o rei perguntou a Esther, conversou com ela e perguntou a ela qual era o pedido dela. Esther pensou bem e decidiu que naquele momento ela ainda não iria falar para o rei o que ela desejava que o rei fizesse. E aí a Bíblia nos fala que ela convidou o rei Assuero e Amã para outro dia voltarem lá no dia seguinte para outro banquete que ela iria oferecer para eles. E aí, naquela noite, exatamente naquela noite, vocês sabem o que aconteceu? Então, naquela noite, depois do banquete, o rei Assuero foi dormir. Só que o rei Assuero ficou tão ansioso para que chegasse o outro dia do banquete, que Esther havia convidado para o banquete do dia seguinte. Ele ficou na expectativa, ele ficou tão ansioso que ele virava de um lado para o outro da cama e não conseguia dormir. De repente ele teve uma ideia. Olha que ideia, que Deus colocou aquela ideia na cabeça do rei Assuero, sem nem o rei Assuero imaginar. Ele teve a ideia de chamar um dos seus empregados para que esses empregados trouxessem algum livro e lesse para ele. Já imaginou? Os empregados estavam todos cansados, estavam com sono, mas tinha que ficar ali lendo o livro, porque não podia nem cochilar, né? Não podia, tinha que ler direitinho. E aí, sabe o que eles trouxeram para ser lido para o rei? Lá o livro onde constava, sabe aquele acontecimento que aqueles homens estavam tramando para matar o rei, e que Mordecai ouviu aquilo ali, aqueles homens tramando de matar o rei, e falou para a rainha Esther, e a rainha Esther falou para o rei o que estava acontecendo, e o rei investigou e descobriu que aqueles homens iam querer tirar a vida do rei. Depois o rei mandou matar eles, aqueles homens. Então, na hora que o empregado do rei começou a fazer aquela leitura daqueles acontecimentos, de tudo que já tinha acontecido lá no palácio, lá ele falava que Mordecai, né, que é o primo de Esther, tinha
de certa forma, dado um livramento para o rei, porque tinha avisado antes de que colocasse veneno no vinho do rei, ele tinha avisado que estavam querendo tirar a vida do rei. E que aí ele perguntou do empregado dele: esse homem aqui, Mordecai, eu honrei ele, eu dei alguma coisa para ele, eu retribuí a ele o que ele fez por mim, porque ele salvou minha vida? Aí os empregados: não, o senhor não fez nada. Olha só, e sabe qual foi a ideia que o rei teve? Eu vou ter que fazer alguma coisa para honrar esse homem. E o tema da nossa lição é uma grande honra, não é mesmo? Então ele pensou: eu tenho que honrar esse homem, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí ele escutou um barulho do lado de fora. Era Amã que estava chegando, Amã o malvado. Amã estava pensando um monte de coisas ruins, né, para fazer com Mordecai. Ele tinha até feito, sabe o que, Amã? Ele tinha mandado construir uma forca de uns 20 metros, mais ou menos, uma forca muito grande, que ele ia falar para o rei mandar matar Mordecai, para o rei autorizar. E aí ele tinha ido para o palácio justamente para isso, porque ele tinha construído uma forca para que Mordecai fosse enforcado naquela forca. A mãe já estava com essa ideia na cabeça e decidiu falar aquilo com o rei. Só que quando ele chegou até o rei fez uma pergunta para ele. O rei falou: Amã, o que eu poderia fazer para um homem que salvou a minha vida? Um homem que eu quero honrar, um homem bom. Para que eu quero honrar um homem, o que eu devo fazer? Aí Amã, dentro do coração, pensou assim: esse homem deve ser eu. Eu vou falar para o rei um monte de coisas. Aí sabe o que ele falou para o rei? O senhor deve chamar esse homem, vestir a melhor roupa do palácio desse homem, uma roupa muito bonita, o melhor cavalo, e a pessoa que ocupar o maior cargo aqui no seu reinado deve ser a pessoa que vai vestir a roupa dessa pessoa que vai ser honrada. Vocês entenderam a história? Mordecai e Amã não sabia que esse homem era Mordecai. E o rei falou para Amã: esse homem é Mordecai, então você vai fazer isso com ele. Eu imagino que Amã sentiu assim uma raiva, levou um susto muito grande, que ele não esperava aquilo, não é mesmo? Ele não esperava que Mordecai fosse honrado pelo rei. E aí sabe o que aconteceu, gente? Aí sabe o que aconteceu? Mordecai foi vestido com as melhores roupas do palácio, e Amã, que era a pessoa que ocupava a função mais importante ali do reinado, que segurava o cavalo em que Mordecai ia montar, aquele cavalo bonito, e Amã vestiu a roupa que Mordecai vestia. Olha que grande honra que Deus honrou Mordecai, né? Mordecai sendo do povo de Deus, buscando a Deus, e Deus honrou ele, porque Deus conhecia o coração de Amã e Deus conhecia o coração de Mordecai. Sabia que Mordecai tinha um coração bom, mas Amã era malvado. E aí, no segundo dia do banquete, vocês sabem o que aconteceu? Estava lá a rainha Esté, a mãe Mordecai. E aí o rei, naquele momento daquele banquete, perguntou a Esté de novo qual era o pedido. Ela podia pedir o que ela quisesse. E Esté falou para ele que queria que o rei poupasse a vida dela e do povo dela, porque tinha um homem que estava tramando contra ela e contra o povo dela. E ela falou que aquele homem era Amã. Amã ficou desesperado. Amã não sabia o que fazer. Ele pensou: agora eu estou perdido. Agora vão descobrir, né? Então, naquele momento, Esté estava declarando que ela era judia. E o rei levou um susto, porque ele não sabia que Esté era judia, nem Mordecai. E naquele momento, ele entendeu tudo o que estava acontecendo. E sabe qual foi a decisão do rei depois? Enforcar Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Olha só o fim de Amã, porque ele tentou o mal contra o povo de Deus e ele foi castigado por isso. E o povo de Deus, o rei já tinha selado o decreto para que todos os judeus fossem mortos, e o rei não podia voltar atrás. Mas aí
A rainha Esther e Mordecai conversaram com o rei sobre o decreto e o rei falou que eles escrevessem um novo decreto que o rei ia selar. E nesse decreto, todo o povo judeu poderia resistir. E essa carta, falando de todo esse outro decreto do rei, foi mandado para várias províncias ali de perto, onde tinha um povo judeu. E nesse decreto dizia que o povo judeu tinha o direito de lutar pela sua vida. Olha que grande livramento, e que o rei estaria dando todo o apoio que o povo precisasse. Olha que grande honra, que grande vitória que Deus deu para o povo, através da vida da rainha Esther. Olha como o Mordecai foi honrado, aquele homem que tinha sido perseguido, que tinha chorado na praça, porque tinham ficado sabendo de um decreto para destruir o seu povo. Agora tinha sido honrado, o rei tinha ouvido o pedido de Esther, Deus tinha abençoado, direcionado todas as coisas, né, para que tudo desse certo, para que tudo acontecesse da melhor maneira possível. Então, Deus, Ele nos mostra que Ele é conosco, não é mesmo, criança? Que nós só precisamos confiar em Deus, colocar diante de Deus, assim como a rainha Esther fez, colocou diante de Deus, orou. Mordecai também orou, o primo dela, e buscaram a Deus. Mordecai foi honrado, né? Foi uma grande honra para Mordecai se vestir com aquelas roupas todas, e depois ele se tornou o homem que ocupou uma das funções mais importantes, né, no reinado do rei Assuero daquela época. Então Deus honrou Mordecai, honrou todo o povo. Deus deu um grande livramento, não é mesmo? E é muito bom a gente fazer isso, a gente colocar diante de Deus a nossa vida. Você precisa colocar sempre diante de Deus tudo que está acontecendo, para que Deus possa te ajudar, possa te dar direção, não é mesmo? Seja na escola, seja no trabalho, seja onde for. Deus está sempre pronto para nos ouvir quando nós buscamos a Ele, quando nós clamamos a Ele. Deus ele está sempre pronto para nos ouvir. Vamos citar o versículo da nossa lição de hoje, que está lá em Romanos, no capítulo 8, do versículo 37, que nos diz assim: em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos falar de novo? Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E quem que nos amou? Quem que nos deu a vitória? A maior vitória de nossas vidas, que é a salvação? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, por meio dele, nós somos mais que vitoriosos, nós somos mais do que vencedores, porque o maior de todos os prêmios que nós poderíamos conseguir em qualquer vitória que a gente possa ter na nossa vida, o maior de todos os prêmios que ele nos deu foi a vida eterna. E ele nos deu de graça, ele se deu por nós, ele ofereceu a vida dele por nós, para que a gente pudesse ser abençoado e vitorioso por meio dele. Amém? Então, vamos agradecer a Deus por esse momento. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós, cuidado da nossa família, cuidado, ó Deus, das pessoas que nós amamos. Obrigada, Senhor, pelos livramentos, Senhor, obrigado pelo teu amparo, ó Deus, porque o Senhor é o Deus presente em nossas vidas. E principalmente, ó Deus, o Senhor nos fala que quando nós oramos, quando nós pedimos o Senhor nos ouve. E nós te louvamos porque nós sabemos que nós temos, ó Deus, esse privilégio, essa honra de sermos ouvidos pelo Senhor por meio de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Abençoe cada lar, ó Deus, abençoe cada coração. Seja, ó Deus, com as nossas vidas, ó Deus. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, crianças, que Deus seja sempre o Rei principal da nossa vida. Tá bom? Que Deus abençoe todos. Fiquem com Deus e até as nossas próximas histórias, tá bom? Beijo, tchau.